Pessoal, tudo bem com vocês? Bora para o resumão desta terça-feira, porque tem muita coisa para a gente falar aqui no nosso canal MOTV, tá? Mas antes, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e deixe seu like, tá bom? É muito importante que você deixe seu like no nosso conteúdo para que ele seja oferecido também para outras pessoas. Então, não esqueça, vamos dar moral aqui para a gente no nosso canal, deixando seu like, comentando e compartilhando. Eu convido você, tá? Que também você pode ajudar aqui o canal. Como? Pegando esse link, tá? Daqui do nosso vídeo, você copia esse link e manda em outros grupos para os amigos, tá? Oferece esse conteúdo para outras pessoas. Fala do nosso conteúdo, fala do trabalho que é feito aqui com muita seriedade, com muito respeito, tá? E também com muita informação. Pois é. Olha, esse vídeo iremos falar da terça-feira do Trio de Ferro da capital pernambucana. Pois é. Vamos falar do esporte que oficializou, né? Apresentou, na realidade, dois jogadores, um lateral esquerdo e também o volante. Além disso, o esporte já sabe que não vai poder contar com um volante para esse jogo contra a equipe do Decisão amanhã. Pois é, e eu explico daqui a pouquinho quem é esse atleta e por que dessa ausência, né, desse jogador. Pô, primeiro jogo, o cara já não vai estar. A gente explica daqui a pouquinho. Olha, vamos falar também do Santa, tá? O Santa Cruz não vai contratar outro substituto ali para o William Alves. A gente explica daqui a pouquinho por quê e vamos trazer aqui alguns detalhes. E no Náutico, olha, tem meia que chegou no Náutico, ainda não estreou, chegou lesionado e que está treinando, inclusive treinou hoje, tá? Treinou hoje e pode estar entre os relacionados para o duelo contra a equipe do Jaguar, que já iniciou a venda de ingressos. Daqui a pouquinho a gente fala os valores também para o torcedor, né? Enfim, tem muita coisa para a gente falar aqui nesse nosso canal. Volto a dizer, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like, porque tem muita informação aqui no canal MOTV. Meu nome já está aparecendo aí. Dá moral, dá seu like, deixa seu like e vamos embora falar de futebol, que é isso que a gente sabe fazer muito bem aqui nesse canal. Olha, para a gente iniciar esse nosso bate-papo, para a gente iniciar essa conversa, né, de resumo do que aconteceu no futebol pernambucano, claro que pode ter outras notícias, mas estamos trazendo a gente tem de momento. E vamos começar a falar do Leão da Praça da Bandeira. A gente começa trazendo que o esporte apresentou hoje dois atletas. Pois é, meu amigo. Primeiro, o lateral esquerdo, o Davi Gabriel, atleta que vai vestir aí a camisa 29, né? Vocês já estão vendo ela aí na foto. Foi apresentado hoje, né, para a imprensa, jogador que chega para reforçar esse setor de defesa, né, do Leão. Teve a saída ali do Igor Cariús, né? E esse é o Davi Gabriel, vai vestir a camisa 29, né? E já deve estar à disposição, né? Já deve jogar, inclusive o nome dele já está no bid, tá, torcedor? Então ele deve jogar contra a equipe do Decisão. Resta saber se titular ou se vai ficar no banco do técnico Roger Silva. Outro atleta que também foi apresentado hoje foi o volante Zé Gabriel, jogador que vai vestir a camisa 23, tá? Então, veja que é muito interessante, né? Porque aí é um jogador que também vai reforçar esse setor, né, de meio campo do esporte. Chega para uma briga boa, né? Então, se o esporte vai ter o Zé Lucas, também terá o Zé Gabriel, atleta que chega. Inclusive, né, a esposa dele estava hoje na apresentação dele, ele se emocionou, tá? Um detalhe, o Davi Gabriel, veja que é tudo Gabriel, né? O Davi Gabriel, ele falou o seguinte, que o empresário dele conhece muito bem o rival, que jogou no rival, o Léo Moura, e que é um atleta que sabe da força da torcida rubro-negra. Então, tô falando do lateral esquerdo, tá? E o Zé Gabriel é esse jogador. Então, 23 para o volante e 29 para o lateral esquerdo. Então, foram apresentados esses dois atletas hoje pelo Leão da Praça da Bandeira, como você acompanha aí essas imagens
da apresentação, essas duas fotos aí que vocês estão vendo. Olha, um detalhe importante é que o Sport continua no mercado, tá? Buscando, claro, reforçar esse time, visando essa temporada que para o Sport começa amanhã. E até o momento, qual time o Sport vai ter para amanhã? Quem será o goleiro? Quem será o lateral? Quem será os atacantes? A gente pode falar quem serão os atacantes, né? Para falar assim. São várias dúvidas, tá? É claro que os meninos que foram integrados ao elenco principal, os zagueiros, os laterais, né? O direito e o esquerdo, né? E teve também ali os volantes, né? O Dedé, o Pussi, os atacantes, o Felipinho, o Mikael e também o Lipão. Esses atletas, eles estão integrados ao elenco principal e é importante porque o técnico Roger Silva, ele vai ali, claro, ver esses jogadores, né, para poder tirar o melhor deles e também ter como opção, porque aí é o seguinte, é você ter atletas que já iniciaram a temporada, tem um entrosamento, isso pode contribuir muito. Pegando o entrosamento desses atletas que aí estão, né, os remanescentes, então a gente pode falar que o esporte vai montando esse time. Agora, a expectativa é muito grande para saber como é que vai ser o desempenho desses jogadores na partida de amanhã. Eu iniciei aqui falando que o esporte não terá um volante, né? Porque ele está com desgaste. Trata-se do Zé Lucas. Pois é, esse atleta está com desgaste. Quem falou sobre isso foi o próprio Ítalo, né, o Ítalo Rodrigues. Ele deixou claro que o atleta não joga contra o Decisão, será poupado dessa partida. Segundo ali o próprio executivo de futebol do esporte, o atleta será poupado desse jogo, né? É uma joia. Lembrando que tem clubes da Europa que estão de olho nesse atleta. É um jogador que para o esporte vê nele uma possibilidade muito grande de vendê-lo e aí ter uma grana muito boa, né? E, claro, se fosse um jogo mais de importância, por exemplo, fosse uma semifinal, claro que o Zé Lucas iria jogar. Como ele sentiu uma fisgada, então faz o quê? Ó, sentiu, vamos ter calma com esse atleta, vamos deixar ele 100% para poder jogar. Então, ele fica fora, tá, desse jogo contra a equipe do Decisão, que acontece amanhã. Com isso, a gente já sabe que o Zé Lucas está fora desse grupo de relacionados, tá? Então, já não joga. Então, fica aí, claro, aquela expectativa para a estreia do Zé Lucas, mas é um jogador. Então, o Ítalo Rodrigues falou sobre isso na coletiva, que o atleta está fora, não joga neste confronto. A tendência é que ele esteja à disposição, tá, para o jogo, né, contra o jogo que o Sport vai fazer logo em seguida, né? Tem o Decisão e depois o Sport tem o Vitória. Então é muito provável que no sábado ele esteja à disposição para esse duelo. Agora também é aquela interrogação, tá, gente? Eu volto a dizer o seguinte: se tem alguma possibilidade dele sentir alguma coisa, então deixa ele ficar recuperado. Se ele sentiu ali uma fisgada, vamos ter calma com esse jogador para não atrapalhar aí a evolução física do atleta. Então, o Zé Lucas está fora desse duelo. Olha, uma informação que foi trazida pelo NE45 e também pelo GE é sobre o Aderlan. Essa informação foi o próprio Sport que divulgou, né? A gente está falando aqui desses dois portais, mas foi o Sport que divulgou lá no seu grupo lá de setoristas, a informação do Aderlan. Por sinal, só para a gente ter uma ideia aqui, tá, torcedor? O Aderlan, ele fez 14 partidas com a camisa rubro-negra no ano passado. Não marcou nenhum gol, ele estava no Santos e veio para o Sport. E aí o Leão tinha uma dívida com ele, né, do ano passado, e segundo o Sport, né, na manhã de hoje, foi realizado ali um acordo com o lateral Aderlan para a redução da dívida que tinha com o atleta. O passivo do clube com o jogador é relativo ao pagamento dos salários e outros valores devidos de 2025.
Então, de acordo ainda com essa nota do Sport, o que foi divulgado é que a negociação conseguiu reduzir 20% da dívida total que teria com o jogador. Sem citar valores, o Sport não citou valores, o clube também afirmou esse acordo. é, o clube também afirmou que esse acordo reduz 50% o que o Leão teria que pagar ao jogador em caso de uma ação na justiça. Então, foram 14 partidas, 35 anos, não vai, não vai fazer falta nenhuma, Aderlan. De verdade mesmo. Pouquinhos ajudou o esporte. Nunca vi uma coisa tão bizonha, mas contrataram um atleta. A parte boa é que o esporte resolveu essa situação e agora está livre do Aderlan. Olha, antes da gente finalizar a informação do esporte aqui, o esporte segue com aquela dúvida do Thiago Couto. A informação que chega é que ele tem, tem clubes de fora do país e também da Série A que está de olho no atleta. Pelo que a gente tem de informação, ele não quer reduzir o salário. Isso é um ponto, né? E vamos aguardar, porque se não aparecer nenhum clube, ele vai ter que jogar, ou pelo menos está à disposição, tá? Mas de qualquer maneira, é um atleta que se recuperou no Vitória, né? E isso a gente não pode negar, torcedor. Ele se recuperou no Vitória, e a gente não pode negar essa situação envolvendo o Thiago Couto, né? Jogador do esporte, do esporte, tá, gente? É bom que a gente deixe isso bem claro. Ele pertence ao esporte. Agora, se ele vai continuar no esporte, é outros 500. Porque o esporte está devendo a ele. O esporte está devendo ao jogador. Aí fica complicado defender, não é nem defender o esporte, mas como é que você vai querer negociar qualquer coisa com um atleta desse se você está devendo? Se você deve ao jogador. Então fica mais complicado, né? Fica mais difícil. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Vamos ver como é que o esporte vai se comportar. Olha, o esporte está com a negociação, né? Buscando a contratação do atacante Pablo Juan. Tá? Um jogador muito conhecido, o Roger conhece ele muito bem. É um atleta que na, está no clube português, tá? E o esporte está buscando essa contratação. O problema é que ele tem contrato com esse clube é, até 2030, né? Então não é uma negociação também tão fácil. Porque aí o esporte teria que buscar um empréstimo desse jogador. Agora o Hélio não, o Roger, ele conhece bem esse atleta, foi jogador dele no Londrina, tá? Inclusive o Pablo Juan é um daqueles jogadores que estava naquele acidente, naquela tragédia lá do Ninho, né? Do Flamengo, né? É um atleta que passou ali pelo aquele momento difícil, é um dos sobreviventes, podemos falar assim. Então, realmente o esporte está buscando essa contratação. É isso, né? Vamos falar agora do Santa Cruz. Vamos mudar a chave aqui para falar da terça-feira coral. Trouxe muitas informações do esporte. Agora a gente vai focar no Santinha do Povo, tá? Porque o Santa não vai contratar outro zagueiro, tá? Para a vaga do William Alves, que se lesionou, vai ficar 8 semanas, né, fora de combate, teve uma lesão ali no joelho, mas o Santa não vai contratar um substituto. Não vai contratar. O que é que o Santa quer? Isso eu falo porque eu tenho acompanhado o Santa. Eu comecei na cobertura do Santa no ano passado, na transição para esse ano, né, lá na TMC. E conversei com muita gente, converso sempre, tá? A gente conversa bastante. E não vai contratar outros zagueiros. Não vai contratar. O Santa tem Matheus Vinícius, tem Jansson, que deve retornar muito em breve. Tem também o menino da base, que é Arley. E tem o Eurico Lima. Danou, será que esses 4 não dá pra jogar? Aí é brincadeira, né? Perde um jogador experiente? Perde sim. Perde um jogador experiente. Isso é fato. Isso é fato. Se perde um jogador experiente. Mas também temos que ter calma. Porque senão vai achar que o mundo não funciona assim, né, gente? Então, ó, sem substituto, pelo menos até agora, né? Claro que no futebol tudo muda, tá, gente? Mas a informação que temos dessa terça-feira, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, esse resumão da terça, é que não vai ter substituto para William Alves. Mas, entretanto, todavia, o Santa busca um atacante versátil, tá? Um atacante de lado, que jogue de lado, né, pelos lados, e que também jogue centralizado.
que faça esse tipo de jogo, né? Agora, como o Santa vai buscar? O Santa está no mercado, está observando, né, buscando, tendo muita calma. Agora, vale lembrar que o Santa hoje tem Robinho, Matheus Regis, tem Vini Ora, tem Renato, né, tem Rian, tem o Ariel, que é esse jogador que, por sinal, está evoluindo bem, né, mas ainda não tem uma data para estrear nessa temporada oficialmente, com a camisa do Santa. E tudo isso está pressionando, né? Então o Santa busca um centroavante, mas quer um atleta que tenha todas as características, que jogue pelos lados de campo, e que também jogue centralizado, e que também faça esse trabalho. Agora, vai encontrar? Pode encontrar. Tem gente aí? Tem. Tem muita gente boa no mercado. Mas tem que ter dinheiro, né? Tem que ter dinheiro. Então é aquela história. Vamos esperar aí para ver o que o Santa vai fazer nesse mercado aí da bola, nesse momento de campeonato estadual, tá? E assim, tá todo mundo jogando vários campeonatos. O Santa diz que está vendo, entende as críticas do torcedor com razão, as críticas com razão, porque até o momento, todos esses atletas que foram contratados pelo Santa, apenas um está conseguindo jogar. Um não, dois. Patrick Alan e Quirino. Os pontas não estão jogando. Regis, pelo amor de Deus. Robinho, difícil. Tá? Pedro Costa errando tudo na vida dele. Tá? É o Andrei. Ok. Andrei tô gostando, por mais que ainda precisa evoluir. Patrick Alan foi rápido, né? O retorno. Conseguiu entregar muito rápido. Mas ainda é muito pouco, né, gente? Ainda é muito pouco. Então vamos esperar aí. Santa treinou hoje. Fez o último treino, tá? E aí eu não vou falar do time aqui, tá, gente? De provável escalação, porque eu vou fazer um pré-jogo, tá? Vou fazer um pré-jogo e eu vou pedir que vocês acompanhem esse pré-jogo dessa partida entre Retrô e Santa Cruz, que acontece amanhã. Aí eu vou detalhar a provável escalação, possíveis mudanças. A informação que temos é que o Santa vai ter mudanças, até pensando também no clássico, né? O Santa vai ter mais tempo para se recuperar do que o adversário que joga na quinta-feira, que é o Náutico. Então a gente vai fazer um pré-jogo. Mas outra informação que eu posso trazer sobre o clássico é que a Débora Cecília será a árbitra desse jogo. Tá? E aí o Santa buscou, tentou e queria trazer a arbitragem de fora. O problema, gente, é que é R$ 77.000 o custo, tá? E aí o Santa, pisou no freio, meu amigo. Gasta quase R$ 100.000 para poder trazer a arbitragem de fora, porque a nossa não consegue entregar. A federação chegou, você quer mudar a arbitragem? Então, o mando de campo é seu, o jogo, você é o mandante, então você se vire. E o Santa foi sim buscar. A informação foi trazida por Igor, né, Moura da Rádio Jornal, confirmado também pela nossa equipe aqui da MOTV, com o pessoal da Federação Pernambucana, e de fato isso aconteceu. Agora o Santa voltou atrás. Não quis. Vai pagar R$ 100.000, porque era 77 mil os custos. Ainda tem outras coisas. Tá? Então, realmente, enfim, é aquela história, né? A federação dá sinal verde. Não, você pode trazer, mas você que se responsabilize pelos custos. Aí o Santa fez, não dá. 77 mil, só para parte de custeamento, né? Sem falar de outros pontos também, a gente sabe que uma coisa dessa se gasta muito mais. Então o Santa descartou, então a Débora Cecília deve ser essa árbitra, né? Vai ser a árbitra, né, desse jogo, espero que ela faça uma boa apresentação. Não gosto muito da arbitragem dela, falo mesmo, não gosto. Em alguns momentos se complica muito, quer aparecer demais, então assim, vamos aguardar aí. Então, vou fazer um pré-jogo falando dessa partida, aí eu vou trazer mais detalhes lá, provável escalação, ausências e tudo mais, beleza? Combinado com você. Vamos falar do Náutico da terça-feira alvirrubra, porque o Náutico deve ter uma notícia boa, podemos falar assim, para esse jogo, que é o retorno. Não é bem um retorno, porque acho que a palavra não é essa, mas é ali uma informação importante, que é a possibilidade de ter o Juninho
já nesse jogo. Pelo menos no banco, tá? Pelo menos no banco o Juninho deve estar. Ontem ele treinou, hoje também, tá, gente? E aí a gente não vai dar fonte, porque aí a informação que a gente tem, né? Estava e a gente viu o atleta treinando. Então, é nossa, não é nossa informação, é informação de todo mundo, mas assim, a gente viu. Então, o atleta que está treinando, eu tinha conversado com o Juninho muito rápido, né, no clássico, dos clássicos, nos aflitos, e até questionei ele aí quando é que ele voltava, ele foi em breve, muito em breve, até tinha falado com o Luiz Paulo também, o Luiz Paulo falou que daqui uns 2 meses vai estar à disposição, vai estar pronto, mas assim, o Juninho, realmente, ele já estava treinando desde a semana passada, treinou hoje novamente, então deve ir para a partida, pelo menos no banco, do técnico Hélio dos Anjos e Guilherme dos Anjos. Então é importante, né, que esse atleta que veio da Ferroviária, né, enfim, foram 2 temporadas, foram 17 gols, né, 10 assistências, tá? Assim, meio atacante, mas que também faz essa de meia, né, um cara que vai ajudar muito na criação do Náutico, fazendo essa tabelinha ali com o Dodô, quem sabe pode até jogar os dois juntos em uma partida, porque já que ele é um meio atacante, ele pode cair um pouco pelos lados, e isso vai gerando mais opções, mais um leque ali de opções para o técnico, o Guilherme dos Anjos e também Hélio dos Anjos. Então foi liberado, ele que passou pelo processo ali de artroscopia, né? Chegou no Náutico em dezembro, né? Em 2021, dia 21 de dezembro do ano passado. Então, um atleta que chega e está à disposição, e se realmente estiver liberado, né? Já teve seu nome publicado no BID, né? Então, estando liberado, vai estar à disposição, mas assim, ele está treinando, tá, gente? Essa é uma parte importante, uma parte boa. O atleta está treinando e deve ir para o jogo, tá? E isso é muito bom. Isso é muito bom porque o Náutico só ganha, né? Só ganha tendo esse atleta. Olha, o Náutico deve poupar alguns jogadores, tá? Para esse jogo. É muito provável que o Arnaldo não jogue, né? É muito provável que tenhamos ali também mudança no setor do meio de campo. O ataque, creio que isso aconteça também. Por quê, gente? Vamos explicar aqui para o torcedor que está acompanhando esse vídeo. Tá ficando longo, mas é muita informação. O Náutico vai ter. O Náutico tá bem na parada, né? É o líder, tem 9 pontos, 8 gols marcados em 3 jogos, tem 7 gols de saldo, apenas um gol sofrido, então tá de vento em popa, né? E aí, o Náutico tem o jogo contra o Jaguar, tá? E tem também, em um intervalo de 2 dias, o jogo contra o Santa Cruz. Então, o, o, o que me leva a crer e não cravar, porque no futebol a gente não crava nada, mas que me leva a crer que o Náutico vai mexer para esse jogo, o próprio Hélio dos Anjos falou sobre isso, e aí ele vai colocar a cavalaria contra o Santa Cruz. Então, é muito provável que tenha mudança no ataque, mudança na defesa, tá? Nas laterais, eu creio que só, para ter uma mudança, acho que só a lateral direita, porque ali o Reginaldo faria esse lado e o continuaria no lado esquerdo, tá? Mas o Náutico deve fazer sim mudanças para esse duelo. O Náutico que tem, e aí com a liberação do Juninho, do DM, o Náutico hoje tem Luiz Paulo e Fagner alemão lá. O Arnaldo teve um começo de virose, mas não se sabe, creio que vai ser poupado também para esse jogo. Talvez, quem sabe ali outros jogadores também, né? Até na questão física, né? Tem que balancear isso aí para não ter problemas com os atletas no futuro. Mas o Náutico está muito bem, né? O Náutico está conseguindo entregar, está conseguindo ficar nessa liderança, né? Do Campeonato Pernambucano. São 3 partidas, 3 vitórias. Então isso acaba, querendo ou não, contribuindo bastante. Então, a informação boa do dia do Náutico, né? O Náutico não liberou a presença da imprensa hoje nessa movimentação, mas treinou nessa tarde, tá? Treinou e está focado nesse jogo contra a equipe do Jaguar que acontece quinta-feira. Deixa eu trazer aqui o preço do ingresso para o torcedor, para a gente encerrar aqui esse vídeo com esse resumão de hoje, tá? Creio que a gente falou tudo. Se tiver outra informação, você vai acompanhar depois, até porque a gente sabe que a notícia no futebol não para, é cíclica, e às vezes a gente traz informações aqui, e às vezes tem informação nova que a gente não conseguiu trazer porque saiu após a publicação desse vídeo. Olha, o Jaguar já iniciou a sua venda de ingressos, né? Então, o torcedor, atenção aí, o torcedor, na tela, pronto, aparecendo aí para você, venda liberada desde ontem, né? Vendas liberadas desde ontem. Até amanhã, meio-dia, R$ 30, preço único para a torcida visitante e torcedor mandante, tá? A torcida pode comprar.
esse ingresso até amanhã, quarta-feira, ao meio-dia. E depois, mandante, R$ 60, R$ 30 meia entrada, portão D, tá? Como aparece aí na tela. E tem também o visitante, vai entrar, o setor é o leste inferior, portão M e O. É o mesmo preço, tá? R$ 30 meia entrada e R$ 60 inteira. Mas volto a dizer, até amanhã, como diz bem a promoção, inclusive, está aí, tá? O site que você pode acessar. Você pode ver futebolcard.com e já garantir seu ingresso para esse duelo. Até amanhã, ao meu dia, o valor do ingresso custa R$ 30. Passou do meu dia, aí você tem que pagar ou meia entrada, se ainda tiver, ou a inteira, que é R$ 60. Para o visitante, para o torcedor do Náutico, portão M e O, tá? Então fique atento aí, torcedor. Volta aqui para mim. Olha, é isso, né? Tá falado, essas são as informações dessa terça-feira do Trio de Ferro. Falamos do esporte, falamos do Náutico, do Santa, né, com muita informação. E antes de finalizar, o que viralizou, o que está rodando bastante, é que a Arena de Pernambuco vai ser palco de uma vaquejada. Pois é. Essa informação já tinha sido antecipada pelo Carlos Miguel, da TMC. Tá? E ontem teve um evento para anunciar que vai ter essa vaquejada. Meu. O Wesley Safadão, junto com a empresa aí de carros elétricos, não vou falar o nome, ninguém está me pagando patrocínio, então a gente não vai falar. Mas vai ter esse evento em 2026. Tá? É um evento aí que terá uma vaquejada dentro da arena. Olha como é que vai ficar aí, ó. Veja aí a imagem aí. Pronto, tá chegando aí pra você, né? Aí, vai ficar desse jeito aí, viu? O Wesley Safadão. Vai botar pra quebrar na Arena de Pernambuco. A arena é tudo, né? É futebol, e tem que fazer isso mesmo, tá, gente? Tá errado não. Tá errado não. Acho que a arena, ela tem que se movimentar mesmo, ela tem que ser uma arena autossustentável, para ver se o governo não dá tanto dinheiro público a essa arena para pagar. E tá tendo os eventos, né? Vai ter esse evento aí de vaquejada, tem sempre eventos ali do cunho religioso, de outros eventos também. Tá tendo jogos aí um em cima do outro, mas tá certo, tem que fazer isso mesmo. A Arena de Pernambuco se tomou conta aí, né, do noticiário, mas quem deu essa informação primeiro foi o Carlos Miguel, a própria Michele falou para o Miguel, e ontem se confirmou aí que de fato a Arena vai receber esse evento, tá? Esse evento de vaquejada. Então, a Arena de Pernambuco é um evento aí que promete, né, mexer bastante, enfim, e vai trazer ali um dinheiro bom para a Arena de Pernambuco, tá? Segundo o Wesley Safadão, vai ser um evento gratuito, mas, claro, tem essa parceria com essa empresa, né? Então, vai ser bem interessante aí esse evento. Olha, pessoal, é isso, tá? Tá falado, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, o vídeo ficou longo, peço desculpa, mas é um resumo do dia, então a gente tem que falar de tudo, né? Aquele abraço, deixe o seu like, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência, tá bom? Valeu, pessoal.